Marcar meu tempo, tá? Então vamos lá, tá? Eu vou fazer um review de novo. Então, a gente viu, tá? Que toda queima, ela vai produzir CO2, água, CO, SO2, NOx, partícula, fuligem, material particulado de fininho, mais grosso. Além de todas essas matérias, tá? Essas substâncias, vai produzir calor também. Calor no meio ambiente é poluição também, é poluição atmosférica, não só aqui as substâncias, né, em matéria, mas energia também em forma de calor, é poluição atmosférica. Combustível que não é queimado, aquele álcool pingando lá do escapamento do veículo, os hidrocarbonetos, tá, os aldeídos, alcoóis, cetonas, tudo isso, qualquer processo de queima é produzido todos esses compostos. Aí eu mostrei para vocês os principais poluentes atmosféricos, falei para vocês, né, aqui uma tabelinha mais detalhada, fui falando, por exemplo, o SO2 e SO3, que é SOx, tá? Principalmente de refinaria, termoelétrica, mas todo processo de queima produz um pouquinho lá de enxofre que tem lá no combustível, queima com oxigênio, forma SO2, SO2 passa para SO3, que vai passar para sulfato, que vai virar ácido sulfúrico. Falei para vocês, tem nitrogênio no ar, tem oxigênio. Se tiver calor, 200, 300, 400 graus Celsius, vai produzir NO, NO2, que são os NOx. Produção de partícula, monóxido de carbono, principalmente de veículo, tá? Então, e aí nós chegamos nos aerossóis. Falei para vocês, vamos chegar nos aerossóis hoje, nas partículas, estado sólido ou líquido. O que não está no estado sólido ou líquido não é aerossol, é gás. Os aerossóis, falei que a gente pode chamar eles de aerocoloide, material particulado, partículas, tá? Quem são? Poeira, fumo, cinza, o nevoeiro, o sal que sai do mar, essa fuligem, né, que a gente viu muito esses dias, os metais das siderúrgicas, metalúrgicas, processos de fundição, tá? Falei que eles, o primeiro efeito dos aerossóis, tá? Efeito direto, tá? Eles vão interferir na radiação que chega na Terra, tá? Na superfície aqui da Terra. Como? Eles vão fazer, ou vai bater em cima deles o Sol, a luz, e vai voltar, reflexão, refletir, ou vai espalhar, diminuindo a quantidade de radiação que chega aqui na superfície. Esse é o efeito direto. E efeito indireto, importantíssimo, né, que a gente viu, que nuvem não é só formado por água, tá? Que depende dos aerossóis para formar o núcleo de condensação de nuvens. Por isso que nossa floresta é extremamente importante, porque vem umidade do oceano, as plantas, né, as árvores, aquelas árvores gigantescas, maravilhosas, emitem partículas dos aerossóis e essas partículas formam núcleo de condensação de nuvem, tá? E forma chuva, né? Enfim, então o efeito indireto dos aerossóis formar núcleo de condensação de nuvem para formação de nuvem e nuvem forma chuva. Não esqueçam de assistir o vídeo que eu mandei, é curtinho, assista os vídeos, leia os artigos, tá? Falei de algumas propriedades dos aerossóis, falei que quanto maior a espessura ótica, né, o AOD, né, maior a concentração de aerossóis. Coloquei alguns exemplos aqui de emissão de poeira do deserto, as plantas emitindo aerossóis, processos de queimada, vulcão. Mostrei alguns gases aqui se transformando em aerossóis, NO e NO2, que é um gás, se transformando em ácido nítrico, que é aerossol, SO2, que é um gás também, se transformando em ácido sulfúrico, que é aerossol, ou os próprios aerossóis, igual a água no estado líquido ou estado sólido, que é um aerossol, sal marinho. Falei para vocês que essas partículas, a gente separa elas por tamanho, então as mais finas estão na moda Aitken, depois moda de acumulação, e depois as partículas de moda grossa, que é sal marinho, a própria poeira, e moda fina, principalmente partículas de queimadas, tá? Emissão de combustão de veículo, a gasolina, álcool, diesel, somente gasolina e álcool emite partícula pequenininha,
tá? E as partículas grossas aqui, poeira, sal marinho, enfim. Aí eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá? Bacana. Vou abrir aqui agora. Então, vamos lá, tá? Aqui nossas plantas, nossa floresta. Então, vai emitir VOCs, os compostos orgânicos voláteis. Esses mesmos VOCs que são emitidos das plantas, eles também são emitidos dos processos de queimada. Só que, aqui na planta, mil maravilha. Por quê? A planta está emitindo VOC, não tem queimada, só floresta, ou emitindo partículas, tá? As plantas emitem tanto gases, os compostos orgânicos, quanto as partículas. Esses gases que as plantas emitem podem se transformar em partícula, as plantas também emitem as partículas, essas partículas vai formar aerossol, né? São os aerossóis na atmosfera, vai formar núcleo de condensação de nuvem, né? O aerossol que as plantas emitem, as partículas que as plantas emitem, os gases que passam da fase de gás para a fase líquida e sólida, vai formar núcleo de condensação de nuvem, vai formar nuvem e vai chover, e vai precipitar, certo? Então, a interação aí, tá? Entre a nossa floresta, os aerossóis que a floresta emite e os gases que passam da fase líquida para a fase gasosa, formam o núcleo de condensação de nuvens, formam nuvem e precipita. Por isso, super, hiper importante manter floresta em pé. Tá? Aqui, gente, eu não cobro, eu sempre falo para meus alunos que eu não cobro isso, tá? Mas, assim, como a gente mede essas partículas? O número delas, quanto delas tem em 1 centímetro cúbico, em um cubinho. Se pudesse ver qual é o número delas no cubinho, tá? Então, o número de partículas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico a 1 ml. A superfície, a área dessas partículas, a gente considera matematicamente que essas partículas são esfera, mas só para ficar mais fácil o cálculo, tá? Não, pode ter diversas formas, mas para facilitar a vida a gente considera que é uma esfera. E elas podem ser medidas em número. Quanto tem de partícula em 1 centímetro cúbico? Qual a área dessas partículas em 1 centímetro cúbico? E qual o volume dessas partículas, volume por volume, tá? Então, número de partículas, a superfície, πr ao quadrado, e o volume, a densidade, 4/3 de πr ao cubo. E aí, aqui é Pequim, fiquei 11 dias em Pequim no ano de 2016, fui bastante feliz lá, fiz vários contatos, pessoas que eu publico até hoje. Não foi nessa época aqui é as Olimpíadas em 2008, conheci Pequim, conheci Atlanta também, né? Agora só tenho que ir lá no Rio de Janeiro para conhecer a parte lá, eu já fui no Rio, mas eu preciso conhecer a parte das Olimpíadas, ainda não fui. Preciso ir para conhecer, que eu gosto bastante dessa parte também de esporte. Então, vamos lá. Em 2008, lá em Pequim, o que aconteceu aqui dia 12 de julho? Qual a concentração que estava de partículas, tá? Estava uma concentração de PM10, tá? É o maior, o mais grossinho. Sem ser, o mais fino é PM2,5. O mais grosso, PM10, que é partículas com diâmetro de 10 micrômetros. Estava com uma concentração de 8 microgramas por metro cúbico. Olha lá, que bonitinho, céu, azul. Show, show. E aí, né, Pequim, igual aconteceu esses tempos atrás aqui, esses dias aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte, aumentou para 26 microgramas por metro cúbico, 32, tá? Até 32 está dentro do que a OMS recomenda para 1 hora, média de 1 hora, 45 microgramas por metro cúbico. Aqui, ó, já estava mais de 2 vezes maior que o recomendado para a OMS no dia 5. Isso ocorrendo nas Olimpíadas, tá? E os atletas, os turistas, tudo respirando essa quantidade aí de particulado no ar. Aqui, olha como o céu já não passa sol, tá? Ó, 191 microgramas por metro cúbico. 278, tá? Então, bem acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda uma média de um dia, né, de 24 horas, de 45 microgramas por metro cúbico. A gente presenciou esses negócios aqui, ó, tá? A gente deve ter chegado a uns 100 aí, esses últimos tempos, né? Com tanto de queimada que teve, eu nunca vi tanta queimada na minha vida. Aqui, gente, eu peguei aqui para a região do Vale do Paraíba, onde eu moro,
tá? Ô, Débora, Oi, pode falar. só Pode... aproveitando ali, se tu puderes voltar na imagem, Tá, sim. é, é uma pergunta. Bom, não sei se você vai saber me dizer, mas aqui, por exemplo, quando a gente teve os episódios de fumaça, muitas vezes a gente teve também o de nevoeiro, né? E aí, então, às vezes, os dois se juntavam. Tem alguma forma de, a olho nu, a gente saber diferenciar um do outro, ou é só mesmo analisando imagem de satélite? Não, é só analisando imagem, tá? E medindo concentração. Olhando assim, Não dá, não tem, né, não como. dá para Era muito diferenciar, tá? Mas o difícil. nevoeiro ajuda a diminuir as partículas de queimada, tá? Uhum. Pior é quando não tem ele, tá? Que foi o Aham, caso aqui na região. E era só sim. queimada mesmo, tá? Aqui onde que eu moro era só o céu de queimada. Era parecido com esse de Pequim que eu mostrei para vocês, tá? E aí Uhum. não dá para diferenciar, tá bom? Tá, Mas obrigada. a neblina, né, aquela umidade, ela ajuda um pouco, ela ajuda um pouco, não, ela ajuda bastante a diminuir um pouco a poluição, tá bom? Beleza? Vou voltar lá, tá bom? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo? Gente, eu nunca vi um ano tão poluído igual esse de 2024. Eu fico repetindo isso porque faz 20 anos que eu estudo poluição e eu nunca vi um negócio desse aqui no Brasil. Lá em Rondônia, tá? Roraima também, que é um pouquinho mais para cima ali, tá? Ali quando tem queimada no sul do estado do Amazonas, Mato Grosso, tá? Isso aqui é comum, tá? Essa aqui, ó, comum. Isso daqui aqui já tá bem muito alto, né? Mas isso aqui é comum nos meses de agosto, setembro, outubro. Mas no sudeste e no sul, gente, eu nunca tinha visto um negócio desse, tá? Foi a primeira vez. Espero que não. Eu tenho uma esperança que diminua, né? Que a gente não presencie mais o que a gente presenciou esse ano. Vamos lá? Então, aqui é concentração de material particulado, tá? Da CETESB, que é a nossa órgão de fiscalização ambiental. O de vocês, fala o nome para mim, eu sempre esqueço. Fatema, não? IMA? IMA, tá certo? Gente, responde, por favor. Sim. IMA, é o IMA, né? Certo, e nossa aqui é a CETESB, tá? A CETESB é a maior rede de monitoramento da qualidade do ar no Brasil. Gostaria muito, tá, que os outros estados seguissem o que a CETESB faz, e que aumentasse até mesmo a CETESB, né, em mais cidades aqui, mas que no mínimo os outros estados fizessem o que a CETESB faz aqui no estado de São Paulo, tá? Essa aqui é do Vale do Paraíba, a região que eu tô, divisa aqui do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro, tá? Interior de São Paulo com o interior do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai ter o valor anual, então é média anual de 2018, 2019, 20, 21 e 22, tá? No ano de 2000, deixa eu ver aqui, 2021, tem uma leve queda, provavelmente devido à pandemia, tá? 2022 volta a aumentar, não muito diferente, tá? Esses anos aqui, eu acredito que a gente jogar um 2024, esse negócio vai subir, tá? Eu vou fazer isso mais para frente, jogar 2023, 2024 para ver o que está acontecendo em 2024, o que aconteceu, né? Aqui a média, gente, a gente tem a nossa legislação para um ano, aqui é anual, tá? Então vamos olhar esse anual aqui. O anual está aqui embaixo, 24 horas está aqui. A nossa legislação ela é maior, tá? O valor do que da recomendados pela Organização Mundial da Saúde, tá? A organização recomenda um valor mais baixo de concentração, 15, mas a nossa legislação recomenda 40, tá? Quase 2,5 vezes aí maior do que a OMS recomenda. Falo que o pulmão de brasileiro deve ser diferenciado para aguentar mais poluição, né? Mas tudo bem. Aqui não atinge, tá? Ele ultrapassa o OMS, tá vendo? Ó? Não sei se vocês estão percebendo aqui, tá tudo maior que 15, ó. Tá vendo aqui, ó? Então ultrapassa o OMS, mas fica dentro da nossa legislação. Por isso que o ar sempre tá bom, por causa da nossa legislação. Mas se nossa legislação fosse igual a OMS, o nosso ar nunca ia estar bom a qualidade, tá? Tem que ser mais rígido, a gente tem que chegar nos valores da OMS, tá? Porque a Europa chega e a gente não pode chegar, a gente precisa chegar com esses padrões mais baixos, com o valor de OMS. Mas, sigamos. Valores aqui, vamos pegar média, aqui, aí, beleza. Professora, quando os valores são mais altos, tá?
nos meses de inverno, tá? Para material particulado, para os gases também, depois vocês vão ver CO, NO, NO2. Pico, professora, qual a maior concentração mais alta quando tem concentração maior desse material particulado, dessas partículas da atmosfera? Tá? No mês, tem um pico aqui no mês de julho, tá? E um pico no mês de setembro. Alguém pode falar da diferença do pico de julho para o mês de setembro? Alguém tem noção assim? Falar, professor, eu acho que é isso daqui. Alguém sabe? Falar julho é tal, setembro acho que é tal. Pode chutar, arrisca aí, vamos lá. Setembro não tem a ver com a queimada das canas? Não queimadas, tá? Aqui na região não tem plantação de cana, mas queimadas. Queimada geral, setembro. Professora, qual é o mês que mais queima no Brasil? Que queima no Nordeste, queima no Centro-Oeste, a queimada do Norte e Centro-Oeste, vem para o Sul e para o Sudeste, e queima no Sul e queima no Sudeste também. Setembro, tá? O bicho pega em setembro. E julho, alguém sabe me explicar o porquê de julho? Tá fácil. Qual o mês mais frio do ano? No mês de aniversário da minha mãe, de 80, tá com 83 anos, a gente sempre tá com umas blusas no aniversário dela. É muito bacana as fotos. Já respondi, gente. Vai, mas fala aí, me explica. Vamos lá? Vai, outra pessoa. Vamos lá, gente. Então, o inverno, vou chutar, tá? Não, vai O falar. inverno, porque a questão do calor, né, da temperatura, a princípio é mais baixa, mas considerando algumas regiões é onde tem maior concentração de chuva também. Por isso que eu fico na dúvida aqui. Não, então vamos fazer geralzão. É que assim, eu vou tirar o Nordeste aqui, que às vezes o Nordeste chove mais em julho, tá? Mas nossa região Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, a maior parte do Brasil, tirando aquele norte lá de cima, que é o que já está quase fora ali já do hemisfério sul, que acho que é o Amapá, se eu não estou enganada, as maiores concentrações, Márcia, geralmente em julho, tá? Por causa de mais baixa temperatura, menor velocidade do vento, tá? Forma aquele céu azulzão, né? Assim, não tem nuvem nenhuma, temperatura mais baixa, aumenta a concentração dos poluentes, tá? Então, por causa de mais baixa temperatura, céuzão azul, sem nuvem, tá? E velocidade do vento mais baixa, muito tempo sem chover. Então, o pico em julho é por causa das variáveis meteorológicas. E setembro, o pico de queimada, certo? Deixa eu perguntar uma coisa, pode ser ingenuidade minha, mas eu vou perguntar, tá? Sim, não, imagina. Eu sinto cada vez mais dificuldade de identificar as características de estação, tá? Então, a gente está falando aí de julho como inverno, mas há muitos anos a gente não tem mais o inverno, sei lá, como eu vivi em criança, entendeu? Como identificando aquela temperatura mais baixa, né? Sucessivamente, né? E aí eu vou incluir uma pergunta aqui, então. Se isso não aparece nos índices de medição, essa variação que a gente tem tido na temperatura, ainda que sejam meses de temperatura mais baixa. Márcia, então, o ano passado, o que a gente teve muito ano passado? Quem lembra? Ondas de quê? Vamos lá, ondas de calor. Foram 9 ondas de calor, tá? E eu vou fazer um trabalho agora, Márcia. Eu vou tentar identificar se nesses dias de temperatura mais alta houve um pico maior de poluição, tá? O que acontece? Pode ser, tá? Provavelmente, que temperatura mais alta faça os poluentes aumentarem também. Principalmente poluentes ozônio, MP2,5, que são compostos que são formados secundariamente, que quando a temperatura aumenta, a possibilidade da formação desses compostos é maior, tá? Cineticamente, na química. Enfim. Só que, o que acontece? A gente tem que eu posso dizer, aumenta a temperatura, tá? Provavelmente a concentração fica um pouco maior, não muito maior, mas provavelmente fica um pouco maior. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, os veículos, substituição da frota a combustão por elétrica, mesmo sendo muito pouca, substituição que aconteceu dos carros que utilizavam carburador, tá?
que hoje utiliza injeção eletrônica, a indústria controla muito bem a poluição. Então, assim, ao mesmo tempo que deve ter um aumento por causa da temperatura, aí vem a tecnologia e tem uma diminuição, tá? E acho que aí um controla o outro. Não sei se eu consegui te explicar, tá? Mas com esse trabalhinho que eu vou fazer, eu vou ver lá se realmente, provavelmente sim, tá? Quando tem aumento de temperatura, temperaturas maiores, mais poluição. Só que tem esse equilíbrio aí, que tem tecnologia, a tecnologia faz um pouquinho diminuir, a temperatura faz um pouquinho aumentar, e aí não dá para ver muita diferença durante os anos. Geralmente esse comportamento aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Ok. Ô, Débora. Oi, pode falar. Mas aqui em Santa Catarina, como que a gente sabe da nossa qualidade se a gente não tem medidor, exceto aquele do Sul, que é particular, né? Perfeito, Bianca. Gente, uma coisa que eu vou falar, né? Estou até gravando, enfim, acho que é bom também que fique gravado. Não adianta a gente ter legislação, tá? Com todo o respeito, meu imenso respeito ao CONAMA, tá? E se a gente não mede? O que adianta eu falar, não, beleza, CONAMA, eu não, né? 40 microgramas por metro cúbico, e aí, quanto que tá? Porque não tem estação, tá? Então, assim, o que acontece? Tem que ter estação, gente, tem que ter estação de monitoramento, tá? A minha grande... Uma briga, vai ser pro resto da vida, não espero que não seja. Sou muito esperançosa, tá? Sou uma pessoa esperançosa, positiva. A gente não sabe porque não tem estação de monitoramento. Simplesmente a gente queimou muito agora, vocês viram. Queimou demais, tá? A gente não sabe, Bianca, se essa poluição que vem, né? Não vem, aparece o mapa lá na TV, vindo da onde? As queimadas, vem a chuva, mas também chega uma época do ano que não vem só, para de chover, e vem o quê? Poluição da queimada do centro-oeste, do sul, do norte do Brasil, para cima do sudeste e sul. A gente não sabe se essa poluição que vem das queimadas e junta já com a poluição que existe no sul e no sudeste, a gente não sabe se ela está chegando baixo ou se ela está chegando o quê? Alto. Se ela está chegando nas nossas narinas ou espero que esteja chegando mais alto, tá? Então, realmente, não dá para saber porque não tem medida, não tem o tanto de rede que precisaria ter. Esse curso de vocês é mais conciso, mas eu vou, já que vocês tocaram nisso, na aula que vem, eu vou colocar o tanto de estação que tem no Brasil com o tanto de estação que tem nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Eu perguntei porque eu vi umas reportagens falando ali na época mais forte da fumaça, que Santa Catarina estava numa concentração super alta, nanana. Eu pensei, gente, mas não tem estação, como é que eles estão afirmando isso? E aí eu fiquei, será que existe alguma outra forma que eu não conheça de saber para poder afirmar? Ou foi só no chutamento mesmo? Bianca, a gente sabe por imagem de satélite, tá? Principalmente medida de aerossóis, imagem de satélite. Só que a gente não sabe se isso daqui, esse mais alto que chegou, se estava se estava esse que já tinha as queimadas da região, igual aqui, queimadas da região, mais o que chegou, mas a gente, assim, estava bem alta a concentração, só que a gente não sabe se estava só mais para cima ou se a gente estava respirando. Entendi. Beleza? Tá bom? E realmente, gente, a gente precisa de estação de monitoramento de ar, tá? Na hora do licenciamento aí, quem trabalha com isso, coloca como condicionante estação de monitoramento, tá bom? Importante. Posso voltar aqui? Belezinha? Vamos lá? Opa! A professora começa a falar, acorda bem cedinho, depois não consegue nem apertar o botão ali, mas já consegui. Vamos lá, gente. Então, maiores concentrações, tá? Principalmente para a região do norte, centro-oeste, sul e sudeste, inverno, material particulado. Depois que eu mostrar os outros poluentes na aula que vem, vocês vão ver que setembro não tem pico para CO, para NO, tá? Mas para material particulado tem por causa de queimada, tá? Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver quem são as cidades aqui. Guaratinguetá, São José dos Campos, Satélite, Taubaté. Professora, quem é a maior cidade aqui? É São José dos Campos, tá? Acho que 700 mil habitantes. Taubaté deve ser uns 300, não sei direito, preciso colocar aqui, depois eu coloco. Guaratinguetá, uma população bem mais baixa, uns 120 mil, acho que menos da metade de Taubaté, tá? Então,
Aqui, gente, Taubaté e São José dos Campos é maior, mas não muda muito para Guaratinguetá também não, porque essas partículas são transportadas, tá? O material particulado, ele é maior aqui, vai ser maior em São José dos Campos, nas cidades maiores, tá? Em Guaratinguetá. Desculpa, cidades maiores, São José dos Campos e Taubaté. E ele vai ser um pouco mais baixo na cidade menor, que é Guaratinguetá. Mas quando eu mostrar um material particulado fino, ele está maior em Guaratinguetá, que é uma cidade com metade da população de Taubaté. Por quê? O vento traz e vai formando. Então, não necessariamente uma cidade pequena vai ter concentração baixa de material particulado 2,5. Pode ser que uma cidade pequena, que não emita tanto, tenha concentração alta, porque é transportado de outras cidades, tá? Vamos ver o que está aqui, nosso horário aqui, 120, está tudo para baixo de 120, mas aqui atinge um pouquinho aqui o OMS de madrugada, tá? Passa os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde e nossa legislação não, fica abaixo da nossa legislação. Para nossa legislação está tudo certo. MP2,5, esse pior, mais fininho, 2,5 micrômetro de diâmetro, chega a nossos alvéolos pulmonares, chega a nosso útero, chega já para os nossos recém-nascidos, tá? Cidade com metade da população de Guaratinguetá, desculpa, contrário, gente, Taubaté é maior, 300 mil, 300 e pouco, Guará, 100 e poucos mil, a gente chama Guará aqui, tá? Porque Guaratinguetá é muito difícil de falar. Cidade menor, com concentração de material particulado pequeno mais alta, tá? A gente tem uma queda aqui um pouquinho, 2020, 2021 aumenta, 2022 fica um pouquinho, fica parecido com 2020 aqui, tá? Mas a gente tem Guaratinguetá, que é uma cidade menor, bem menor, menos da metade da população de Taubaté, e com uma concentração alta aqui de material de MP2,5, tá? Professora, de novo, tá? Picos começam a aumentar aqui no mês de maio, junho, pico em julho, né? Por causa, falei para vocês, por causa das condições da atmosfera, e pico em setembro devido às queimadas. Tá? E não é queimada de terreno, tem muita montanha aqui na região, aí o cara coloca fogo no terreno para limpar o terreno dele, e aí o fogo vai lá para a montanha, que não tem nada a ver, tá? E aí acontece que a gente presenciou esse ano. Aqui é uma foto de uma cidade de Rondônia, de Paraná. Aqui é um dia limpo, um clear day, provavelmente em janeiro, fevereiro, março, dezembro, setembro, ó, setembro, tá? Eu sei que tá antiguinho, mas não tem problema não, vale para todos os setembros. Muita queimada, ó, lembra esse sol? Eu nunca tinha visto sol desse aqui na minha região, mas eu vi esse sol aqui. Não sei se vocês viram aí em Santa Catarina, esse solzinho assim. Sim, infelizmente sim. Vimos, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi aqui também, tá? Então, mês de setembro aí tá um pouco antigo, mas é totalmente válido. Vamos lá, deixa eu ver meu tempo, tá? Eu vou falar dos aerossóis primários, tá? Quem são aerossóis primários? Vocês já sabem, que são emitidos diretamente da fonte, tá? Deixa eu desligar aqui. Emitidos diretamente do escapamento de veículo, da queimada, da chaminé da empresa, tá? Da termoelétrica. Então, a gente vai falar primeiro dos que a gente chama de carbonosos ou carbonáceos, tá? Professora, quem são os carbonosos ou os carbonáceos? São dois tipos, tá? Black carbon, que são partículas que só têm carbono, que a gente pode chamar de carbono negro, carbono elementar ou black carbon. E os orgânicos, tá? Compostos orgânicos na fase líquida ou sólida. Os orgânicos são muitos, tá? São muitos compostos orgânicos, 1.000, não sei quantos, 2.000, 3.000, 4.000, tá? São os orgânicos, certo? Então, tanto o carbono orgânico, tá? Que são várias substâncias orgânicas, e o black carbon, que a gente pode chamar de carbono negro, carbono elementar, tá? A gente classifica ele como poluentes primários, os orgânicos podem ser formados também, podem ser secundários, mas são principalmente de fonte primária, tá? E a gente classifica as substâncias orgânicas, os aerossóis orgânicos e o black carbon, né? Como aerossóis carbonosos ou carbonáceos, tá?
Professora, qual a principal fonte de substâncias orgânicas na atmosfera? É biogênico, tá? E tá tudo certo. São as plantas, tá? As árvores. Professora, mas esses compostos orgânicos, eles são emitidos só pelas plantas? Não, eles são emitidos nos processos de queimada também. Agora, o carbono negro, gente, ele é essencialmente de queimada, de combustão, tá? De veículo, lá do navio, do combustível que é utilizado no helicóptero, no avião, da incineração de lixo, das termoelétricas, das indústrias, tá? O carbono negro é essencialmente processo de combustão, tá? Pode ser uma combustão gerada pelo homem ou não, pode ser uma queimada que não foi gerada pelo homem. Mas os orgânicos aqui, tanto as plantas quanto os processos de queimada também vão emitir substâncias orgânicas, certo? Então aqui é um exagero, né? Mas aqui na cidade a gente tem uns caminhões desses, tem que fechar o vidro do carro, ligar o ar-condicionado, emitindo bastante material particulado, principalmente black carbon, fuligem. Aqui é uma foto, tá, de uma partícula, de uma microscopia eletrônica de fuligem, de black carbon, só tem carbono aqui, tá? Aí aqui ele fala, já estou quase terminando, tá? Só vou terminar essa parte do black carbon. Estudos têm mostrado que a precipitação de fuligem, né, do black carbon, que é a mesma coisa de carbono elementar ou carbono negro, na neve, pode ter sido responsável por 25% do aquecimento global do século passado. Uma vez que essa partícula, né, essa fuligem escura em cima da neve, vai reduzir a refletância da luz solar, né, que a luz bate na neve e volta. Mas se tem partículas, essa refletância ela é diminuída. E o black carbon, tá, gente, ele se comporta igual os gases de efeito estufa. Ele absorve e emite radiação no infravermelho e causa aquecimento, tá? Partículas escuras causam aquecimento. E esse black carbon, ele só tem carbono nele, então ele sabe o filtro que a gente utiliza, principalmente o pessoal que trabalha aí com a parte de água, né? Uma parte lá é carvão, certo? Ele é semelhante ao carvão, tá? E o que acontece? Essa estrutura dele, semelhante ao carvão, que só tem carbono, as outras substâncias percolam ali em cima dele, tá? Eles têm a gente chama de ligação pi na química, tá? Que são duplas ligações, e as outras, por causa desses elétrons, as outras partículas percolam. Então, o black carbon, tá? Além de ser um poluente, ele vai carregar junto com ele outros poluentes, compostos, por exemplo, como sulfato, nitrato, HPAs, e aí ele vai vir junto, vai entrar lá no nosso pulmão, tá? Carreando outros poluentes junto com ele, por causa dessa propriedade parecida com carvão ativado, de deixar substâncias ali em cima dele, por causa dessas ligações aí que tem os elétrons, tá? Então aqui, black carbon age com super sorvente também para outros compostos, tá? Então ele acaba carregando outros poluentes junto com ele. E aí, o black carbon tem capacidade de absorver radiação solar, tá? E também absorver a radiação que a Terra emite e emite calor, então ele tem um comportamento igual ao de gás de efeito estufa. Vou parar por aqui, tá? Só vou chamar vocês, tá? Rapidinho. Que minha tecnologia esse semestre não está funcionando, de passar minha lista automática aqui para vocês, não sei o que aconteceu. Pessoal, vocês receberam e-mail que eu enviei, tá? Já estão formando os grupos para a apresentação da última aula? Sim. Sim, viram o vídeo que eu mandei, tem que assistir o vídeo, baixar o Panoply, as instruções que estão lá no assistir a aula, decidir que poluente vocês vão estudar, por quanto tempo, tá? Ah, professor, eu quero estudar a média anual de 5 anos, de 10 anos sobre Santa Catarina, sobre o Sudeste. Ah, não, eu quero estudar a América do Sul inteira. Aí vocês, do jeito que vocês fizerem, tá? Eu vou passar exemplos hoje, mais ou menos, do que vocês têm que fazer, tá bom? E aí, a semana que vem eu dou aula, e na próxima vocês fazem a apresentação de vocês, uma apresentação de 20 minutos. Professora, eu escolhi CO e Black Carbon. Explica lá as propriedades do CO, do Black Carbon, o que vocês vão mostrar os mapinhas lá de poluição. Beleza? Ô, Débora, mas Oi, aí Bianca. a gente faz só a apresentação ou faz também um texto? Não, faz só a apresentação, mas na apresentação você pode falar, eu escolhi esses 2 poluentes por tal motivo, tá? Quais os principais pontos globais desse poluente? Ah, é veículo,
Ah, não, Uhum. é veículo global, só que aqui na minha região não é veículo, na minha região, a região que eu escolhi é queimada, tá? Eu vou mandar alguns exemplos para vocês terem só a apresentação, não precisa da parte escrita, tá bom? Tá. Tudo bem? Gente, eu vou anotar aqui vocês. Vamos lá, eu vou chamar aqui, ó, tá? Espera aí. Meu Deus, vamos lá, Debs. Só um minuto. Vou parar de gravar para não sair chamada na gravação. Só um minutinho, bem rapidinho. Alexandre, sim? Levanta, Alexandre, beleza, adorei. Só levanta a mãozinha aí, beleza. Bianca, tá aí? Bruna? Edson? Sim. Sim. Eduardo? Gilmar? Sim. Tá, Jamile? João? Presente. Beleza, João. Kátia? E a Márcia? Não tem ninguém com Z, nem Sim. Y. Brincadeira. Termina na Márcia ali, né, Márcia? Tá bom. Falar, professora, primeira vez que termina em mim a chamada. Primeira vez. Os Gente, últimos serão então, os primeiros. tudo certinho, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, mandar e-mail para mim. Se organizem, tá? Para fazer um bacaninho, um trabalhinho lá. É rapidinho o trabalho para apresentar. Cada um baixa lá uma poluente, vê o que vocês vão estudar, o tempo que vocês vão estudar. Oi, Jamile, pode falar. Não, é só para avisar que o Nicolas teve que sair um pouquinho antes, mas ele pediu para falar que ele estava presente, para ele não perder a chamada. Eu não sou a última. Tá, tem o Nicolas, isso. Tá, beleza, eu vou falar vou mandar isso pro Cássio, eu aviso para ele. Que o Nicolas também tá, mas não tá aqui. Eu falo para ele, tá tudo certo. Tá bom? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, só uma coisinha a mais. O grupo tu quer que já defina agora, antes da apresentação? Como é que faz? Não, sim, Só porque... na apresentação. Não, vocês têm que definir, que vocês vão fazer juntos, vocês vão definir. Não, sim, mas para te falar, para te passar só no dia da Ah, apresentação. não, para me passar no dia da apresentação. Fica com Tá. vocês aí, hein? Certo? Tá, beleza. Não vai chegar no dia da apresentação e falar, professora, eu não arrumei grupo. Nem te conto o que vai acontecer com a sua nota, tá? Principalmente quem está matriculado na disciplina. Melhor. Então, por favor, né? Entra no grupo e se não conseguir, apresenta sozinho, mas de preferência, né? Grupo, tá? Porque ninguém trabalha sozinho, tá? Beleza? Gente, tranquilo? Posso fechar? Então, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima sexta-feira. Leia os artigos, assista o vídeo que eu mandei o material, por favor. Tá? Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Kátia. Tchau, Gilmar. Até mais.